Começo então mais uma vez por agradecer esta oportunidade de falar de um assunto que efetivamente é muito relevante. Disse bem, todos nós já achamos que já ouvimos isto várias vezes, já discutimos várias vezes. Eu devo confessar que, apesar também de saber isso e do tabaco fazer parte, eu sou pneumologista, e como tal, o tabaco faz muito parte das doenças que eu vejo. Quando fui para a sociedade, efetivamente comecei a ter mais atenção aos números e realmente é uma realidade esmagadora, eu diria, esta questão do tabaco e do impacto que tem. Relativamente aos números com que habitualmente lidamos, segundo a Organização Mundial de Saúde, morrem cerca de 2,2 milhões de pessoas, sendo que destas, por ano, que destas 1,2 milhões se deve à exposição passiva, portanto, de realçar que efetivamente esta exposição passiva não é assim tão inócua quanto isso, e que todas as formas de tabaco são nocivas à saúde, não havendo nenhum nível seguro de exposição. E isto é muito importante e está nas bases de muitas políticas de saúde que tentam evitar ao máximo a exposição do não fumador ao tabaco. Na União Europeia, estima-se que o tabaco contribua para cerca de 700 mil mortes anuais e efetivamente há uma grande perca, há uma média de perca de 14 anos de expectativa de vida, sendo que a maior parte destes indivíduos que morrem devido a doenças do tabaco acabam por ter o seu término de vida entre os 50 e 60 anos. Em termos globais, estima-se que 12% de todas as mortes entre adultos com mais de 30 anos seja atribuível ao uso do tabaco, sendo que a região europeia, aparentemente, dado que o rigor dos números não é semelhante em todo o mundo, a região europeia é aquela que aparentemente tem maior mortalidade atribuível, de cerca de 16%. Em Portugal, a mortalidade anda por volta dos 12%, isto é, o burden, digamos assim, do tabaco relativamente à mortalidade total anda por volta dos 12%, isto em números de 2019, o que se traduz na perca de cerca de 13.559 pessoas, sendo que destas a grande maioria tem a ver se ocorre no sexo masculino. A questão da relação e da causa do tabaco e dos vários componentes que ele tem com as várias doenças com que está associado hoje, não é hoje motivo de grande debate. Efetivamente, não sei se alguém quer comentar, ou se assim um som, não sei se há alguma pergunta. Não, acho que tem sido uma interferência, Sr. Professor, acho que está tudo bem. Efetivamente, o tabaco tem vários componentes em combustão. Alguns deles, efetivamente, são cancerígenos já comprovados e, efetivamente, associam-se a cerca de 50 doenças, portanto, sendo que alguns órgãos, nomeadamente o pulmão é claramente o mais afetado, têm uma particular associação, dado o traumatismo direto que estes componentes vão exercer no pulmão e na mucosa bronquial. Mais uma vez, referir a questão da exposição ao fumo, que não é muito relevada e que, efetivamente, esta questão da exposição passiva, entre aspas, é importante também, não havendo, mais uma vez, me repito, não havendo exatamente um limiar a partir do qual nós achemos
que determinada exposição não faz mal. E, efetivamente, é uma questão que é importante, porque em Portugal houve um grande avanço com a lei que limitou o consumo de tabaco em ambiente fechado, mas, no entanto, o que se passa é que há ainda algumas zonas em que não há sensibilização. Nós vemos que cada vez há mais sensibilização do fumador não fumar, por exemplo, dentro de sua casa, mas, por exemplo, os estudos recentes mostram que o fumador fuma muitas vezes dentro do carro e muitas vezes quando leva o seu filho à escola. E de maneira que há aqui ainda muitas coisas para informar e formar ao mesmo tempo. Relativamente à questão da associação do tabaco com doenças. Obviamente que há uma série de neoplasias que são, em grande parte, motivo desta mortalidade, os pulmões, a cabeça, o pescoço, os digestivos, urinário, nomeadamente a bexiga, para além de doenças, nomeadamente do ponto de vista respiratório, a doença pulmonar obstrutiva crónica, que é das doenças com maior mortalidade, das doenças cardiovasculares, por exemplo, entre outras, são aquelas que são mais comentadas, porque também são as mais frequentes. E, efetivamente, se nós formos avaliar as doenças que mais contribuem para a mortalidade no mundo, e muitas delas são também aquelas que contribuem para uma maior mortalidade aqui em Portugal, verifica-se que o tabaco está na grande maioria delas. Está nas doenças cardiovasculares, está nas doenças obstrutivas pulmonares, está no cancro, nomeadamente no cancro do pulmão, que é aquele que se associa a uma maior mortalidade, e está, inclusive, também nas infecções, no sentido de diminuir a resposta a essas mesmas infecções e contribuir para que elas sejam mais graves, que causem mais morbilidade e mais mortalidade no fumador. Em dados nacionais, efetivamente o tabaco acaba também por ser aquele que mais anos de vida saudável é responsável por maior número de anos de vida saudável que é retirado às pessoas. E isto mesmo comparativamente com outros fatores de risco que são reconhecidos, como a diabetes, a obesidade, o alcoolismo e as doenças cardiovasculares, nomeadamente a hipertensão arterial e, inclusive, os distúrbios alimentares, ou a má alimentação menos correta e menos saudável. E isto verifica-se também quando vemos os comportamentos que são mais nocivos para a saúde. Efetivamente, o tabaco é aquele que promove um maior impacto em termos de anos de vida saudável, mesmo comparativamente com outros comportamentos de risco para a saúde, como o alcoolismo, as questões alimentares e o sedentarismo. De acordo, este Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo é muito recente, saiu na semana passada, e, efetivamente, são as tais 13.500 pessoas que morrem por doenças atribuídas ao tabaco no nosso país, sendo que há uma grande maioria relacionada no sexo masculino, relacionada com o próprio consumo tabágico, e mais especificamente estima-se que o tabaco tenha contribuído para cerca de 30% dos óbitos de doença respiratória crónica. Este número, eu devo confessar, que me causa alguma perplexidade, porque efetivamente alguma dúvida, no mínimo, porque efetivamente é certo que aqui estão englobados os números relacionados com as infecções, mas na atividade da pneumologia
a maior mortalidade tem a ver, nomeadamente, com o cancro do pulmão e com a doença pulmonar obstrutiva crónica. Existem também situações mais raras, como as fibroses, mas parece-me que este número estará um pouco abaixo daquilo do seu verdadeiro impacto. Em qualquer enfermaria de pneumologia, a mortalidade é quase exclusivamente por doenças relacionadas com o cancro, que aqui é colocado no número de cancros e não propriamente das doenças respiratórias crónicas, mas aquilo que acontece principalmente é que a maior mortalidade é relacionada com a doença obstrutiva, doença pulmonar obstrutiva crónica, que tem a associação com o tabaco. 19,1% do cancro, 8,5% das doenças cardiovasculares, e temos aqui, de facto, uma panóplia de situações que o tabaco acaba por induzir. E como é que estamos relativamente a isto? São as consequências e que população é que temos, que consumo é que temos e o que é que podemos esperar para um futuro, para o futuro. Efetivamente, segundo, notámos algumas boas notícias nos resultados deste programa. Efetivamente, segundo os resultados do Inquérito Nacional de Saúde, em 2019, 17% da população com 15 ou mais anos era fumadora, e isto corresponde a menos de 3 pontos percentuais do que em 2014, o que está dentro do objetivo deste mesmo plano. Portanto, aparentemente, este valor cumpre aquele objetivo que foi traçado previamente. Em Portugal continental, a prevalência atual de fumadores aparentemente é de 16,8. E vemos aqui, efetivamente, aquilo que eu considero um dos grandes resultados, aquele que eu considero mais relevante destes resultados, e que tem a ver com o facto de, efetivamente, a prevalência ter diminuído. Acho que diminui pouco, embora dentro daquilo que é considerado no plano, mas aquilo que é mais relevante é a diminuição no sexo feminino. Porquê? Porque, efetivamente, aquilo que nós tínhamos visto, como se vê aqui, é que estávamos num plano ascendente de consumo tabágico. E essa diminuição é ainda mais significativa pelo facto de ser principalmente nas idades mais jovens, o que claramente dá esperança de que um problema que nós pensávamos que íamos ter em crescendo, que era o sexo feminino aumentar o consumo tabágico, indo encontrar-se um dia com os homens, e dado que os homens do sexo masculino estava a baixar, um dia até eventualmente ultrapassar, efetivamente há uma inflexão negativa, que é positiva em termos de saúde pública, e que é um resultado que nos apraz registar. No entanto, depois, se formos ver, esta é o que eu considero, não é uma surpresa, é uma surpresa provavelmente pelo tipo de dispositivo usado, mas se nós formos ver, se englobarmos aqui as novas formas de dispositivo de nicotina, efetivamente aquilo que acontece é que há um agravamento, isto é, há um aumento do uso, nomeadamente do cigarro eletrónico e também, de alguma forma, do cachimbo de água ou xixa, como às vezes ou como é habitualmente até referido. E efetivamente aquilo que acontece é que os indivíduos, aqui ainda seria um resultado que é a questão do início do consumo. Peço desculpa que me adiantei aqui um pouco,
O plano refere que a iniciação do consumo, que é um dos dados mais relevantes, porque aquilo que tentamos é fazer com que os jovens não se iniciem e que não seja permitido que eles acabem por se viciar e regularmente serem consumidores de tabaco. Efetivamente, aquilo que se verifica é que há cerca de 40% dos alunos do ensino público dos 13 aos 18 anos referem que já fumaram ou vapearam. Isto é uma diminuição relativamente aos valores anteriores, mas ainda é um valor altamente preocupante, que de facto é comprovado em 2019, nos dados recolhidos no Dia de Defesa Nacional, mais de metade dos indivíduos com 18 anos já terem experimentado ou o tabaco tradicional ou os chamados dispositivos de nicotina. E destes, cerca de 40%, 37,4%, tinham consumido tabaco nos últimos 30 dias. Portanto, apesar de isto ser uma diminuição, nomeadamente uma diminuição de 13% relativamente a 2015, portanto, isso é positivo. No entanto, ainda são valores muito, muito elevados. Aquilo que efetivamente comecei a dizer há pouco por engano e que queria e que vou referir agora, que são as partes mais negativas dos resultados, é que efetivamente aquilo que verificamos é que aquela diminuição que verificamos no consumo do tabaco tradicional, chamemos-lhe assim, acaba por ser um pouco mitigado pelo acréscimo destes novos utensílios de nicotina. Nomeadamente, relativamente aos cigarros eletrónicos, o que é um pouco uma surpresa, porque, efetivamente, no meio mais universitário e no meio mais diferenciado, aquilo que parecia é que seria mais o tabaco aquecido, que até mesmo por uma questão de promoção da Philip Morris, que é claramente um ar de sofisticação, etc., pensávamos que efetivamente fosse o tabaco, mas não é. É os cigarros eletrónicos ou o cachimbo de água, e há um aumento de 7%. Não é uma surpresa, mas é claramente a confirmação de que algo tem que ser feito aqui, porque estes valores são claramente preocupantes. E efetivamente, outro dado que é interessante é que quando nós vemos os indivíduos entre os 13 e os 18 anos, quase a percentagem é semelhante relativamente à experiência aqueles que dizem que experimentaram tabaco tradicional ou estes dispositivos com nicotina. Outra situação que é surpreendente, eu tenho algumas dúvidas relativamente a isto, porque o facto de serem dados de 2020, isto claramente tem aqui um impacto da situação que vivemos desde março de 2020, mas efetivamente, mesmo assim, é um dado absolutamente terrível, porque aquilo que aparenta nos registros do sistema clínico, segundo os dados da ACSS, é que apenas 0,7% dos fumadores têm no registro clínico uma informação orientada para a cessação tabágica. É um valor ridículo e dramático, eu diria. Falando só pondo só algumas questões relativamente a estes novos utensílios, eles são principalmente o cigarro eletrónico e o tabaco aquecido. O tabaco aquecido tem tabaco, o cigarro eletrónico não tem, ou pode ter eventualmente, porque no cigarro eletrónico o utilizador pode colocar lá várias formulações
podem ser adquiridas em todo lado, mais algum, inclusive na internet, e que muitos deles não estão certificados e que já conduziram a situações dramáticas de dano agudo do pulmão, mas que há vários cheiros, vários sabores, enfim, uma panóplia de situações. E depois já o tabaco aquecido, que são formas que, nomeadamente este tabaco aquecido, são formas em que, nomeadamente a tabaqueira, acaba por ser uma alternativa que é lançada com muita agressividade, eu diria, para a população, no sentido de contrariar uma queda no consumo tabágico, do tabaco tradicional, que é sentida mais ou menos em todo o mundo. E pelo facto de que aquilo que pode ser mais terrível para o tabaco é ele começar a ser algo mal visto. A partir desse momento não há vício que consiga sobreviver. Aqueles que são mais velhos, nós lembram-se, por exemplo, que nas cidades havia tabernas, onde alguns homens, quando saíam do seu trabalho, iam beber o seu copo de vinho, e alguns saíam de lá fortemente embriagados. Portanto, e eram fontes de vício, de dependência relacionadas com o álcool. A partir de determinada altura, esses locais começaram a ser mal vistos e a ser associados a uma franja da sociedade menos diferenciada. Isso foi absolutamente fatal e hoje nós não encontramos nós não encontramos esses locais, mesmo nas zonas mais periféricas. E, portanto, a partir do momento em que o cigarro deixa de ter o seu glamour, deixa de constituir para um jovem uma forma de se afirmar no seu grupo, que tenha um feedback positivo, isso é meio caminho andado para, de facto, o tabaco perder impacto. E de maneira que a tabaqueira, vendo que efetivamente há essa questão, e há a questão também que é interiorizada hoje por todos dos malefícios que o tabaco tem, esta é a alternativa, nomeadamente o IQOS, e que todos nós vemos por esse país fora. Não há estação de serviço nenhuma e concerto de música nenhum que não tenha esta publicidade, esta nova forma de tabaco bem explícita, com um ar muito sofisticado. A mensagem que é passada é que, de facto, este tabaco aquecido é inócuo, ou às vezes não há coragem para dizer isso, mas é o risco para a saúde é muito menor. E principalmente pelo facto de haver um aquecimento, portanto, as temperaturas que são necessárias para o fumo serem muito menores. E, efetivamente, desse ponto de vista, é mais limpo, isto é, o fumo não é tão desagradável como é o fumo do tabaco. Portanto, e isto é passado para a população como, efetivamente, sendo algo que pode substituir, sendo uma vantagem de substituição do tabaco tradicional. Ora bem, essa imagem leva, e a mensagem que é mais passada é: existem pessoas que não conseguem deixar de fumar, e se não conseguem deixar de fumar, então que fumem isto porque causa menos mal. Uma das forças, uma das maiores sustentações que a tabaqueira teve veio exatamente de uma agência do medicamento. Mas veio porque foi mal interpretado.
portanto, neste caso foi a FDA, e eu pus aqui isto, exatamente porque isto é muito falado, mesmo em debates em que a tabaqueira está, e que, de facto, a FDA o que referiu foi que o tabaco aquecido reduz significativamente a produção de químicos nocivos à saúde e a exposição do organismo humano aos mesmos. Isto é, efetivamente, a exposição do indivíduo a alguns dos componentes que existem no tabaco tradicional e que também existem no tabaco aquecido, dado principalmente a uma menor diminuição da temperatura necessária, em que não há uma combustão, fariam, aparentemente, a exposição não é tão nociva. Mas não foi só isto que a FDA disse. Acrescentou que, contudo, a alegação que o tabaco aquecido é menos nocivo para a saúde ou contribui para a redução dos danos na saúde não foi aprovada, porque não pode ser. Nós não vamos cair outra vez, até porque muitos dos componentes do tabaco tradicional também estão aqui, e de maneira que eles continuam a agredir o pulmão. E naquilo que se concerne ao pulmão, o conceito é muito simples e muito básico e é fácil de perceber. O pulmão está preparado para respirar ar puro. Tudo o que for para além disso acaba por agredir o pulmão e agredir a mucosa brônquica. E ao haver essa agressão, obviamente que há uma resposta. Há uma resposta inflamatória, há vários tipos de resposta que dependem não só da agressão como dos polimorfismos genéticos que o indivíduo comporta, que o levam a responder de determinada maneira. Portanto, nós não podemos cair novamente naquilo que se passou com o tabaco, que só ao fim de décadas é que percebemos exatamente qual foi o malefício, porque quando o desconhecíamos, todos nós já vimos aquelas publicidades dos anos 30, em que havia médicos que diziam que o tabaco fazia bem aos dentes, que os dentes ficavam mais brancos que o tabaco, que a voz ficava maravilhosa, e que depois se viu que efetivamente era uma autêntica falácia. E, portanto, nós temos que ter cuidado no sentido de que o tabaco aquecido tem vários componentes, tem alguns componentes que estão no tabaco tradicional, tem novos componentes, esses novos componentes não foram testados, nem há ainda tempo suficiente para se perceber que malefícios é que podem induzir, nomeadamente no pulmão. O cigarro, para dar cancro do pulmão ou dar uma doença pulmonar obstrutiva crónica, demora décadas. E de maneira que nós ainda não temos esse tempo. A Organização Mundial de Saúde, efetivamente, reiterou que a redução da exposição a produtos químicos nocivos em produto de tabaco aquecido não os torna inofensivo, nem se traduz em risco reduzido para a saúde humana. Alertou ainda que os aerossóis produzidos a partir dos produtos de tabaco aquecido contêm algumas substâncias não existentes e outra em concentrações até mais elevadas do que as habitualmente encontradas no fumo do tabaco. O efeito a longo prazo decorrentes da exposição ao aerossol do tabaco aquecido ainda são desconhecidos, de acordo com aquilo que referi. O que é que se passa? E passa-se que, efetivamente, nós tivemos uma grande luta contra a publicidade do tabaco. Todos nós, mesmo acho que os mais novos que estão presentes, se devem lembrar do que era a Fórmula 1, que todos gostávamos aqui há algum tempo, em que era Camel, Marlboro, os carros todos cheios de... Tudo isso foi banido. E agora, por estranho que possa parecer, há claramente uma publicidade, nomeadamente ao tabaco aquecido, que começa logo pela sua própria sofisticação. É um aparelho que
que é atraente do ponto de vista tecnológico, que é promovido muitas vezes por várias personalidades conhecidas, e de maneira que não há qualquer espécie de restrição à atividade comercial e à publicidade destes produtos. Por outro lado, e eu não pude deixar de colocar esta situação aqui, a tabaqueira é uma empresa que faz, obviamente, que promove de forma mais eficaz os seus produtos. Aí todas as empresas, certamente que é o que fazem e o que tentam fazer. Agora, a sociedade é que tem que se proteger contra algo que pode ser nocivo. E, portanto, as autoridades, neste momento, não estão a cumprir o seu dever. E não estão a cumprir, chega-se a este ponto, que é este programa foi numa rádio muito conhecida, que foi, penso que foi ontem, em que há uma parceria entre a rádio e a tabaqueira, e que se verifica que num programa de saúde, está-se a falar de saúde, a pergunta é, vamos ter cada vez mais a inovação ao serviço da saúde, e não só existe uma sponsorização, como ainda por cima existe uma participação, quer dizer, existe um painel de 3 convidados, um dos quais faz parte da tabaqueira, quer dizer, é uma coisa absolutamente extraordinária, na minha opinião. Porque é que levam, isto é um pouco confirmar aquilo que eu foi dito, porque é que levam, porque é que as pessoas vão para este tipo de produtos? Deixaram reduzir o consumo de tabaco, isto já está comprovado que não é assim. Aqueles que começam por estes produtos muitas vezes acabam depois no cigarro tradicional. Acreditar que são menos perigosos. Gostar dos aromas, isto é mais a questão do cigarro eletrónico. Os amigos usarem, isto é relativamente, é sempre para todas as dependências. Poder consumir onde é proibido. Proibido o cigarro tradicional. São atrativos o cool. Aqui o cigarro eletrónico de facto não é muito, e aqui há uma grande diferença relativamente ao tabaco aquecido, que tem uma imagem muito sofisticada, mais baratos do que o tabaco. Efetivamente, a carga de impostos eles depois acabam por não ser mais baratos, mas de facto a carga de impostos que é colocada no tabaco tradicional e nestes não tem nada a ver. Portanto, há uma carga trágica muito mais favorável para estes produtos. Passando agora mais a uma questão da nossa instituição, nomeadamente da nossa instituição hospitalar, o Hospital São João, de referir que houve aqui há uns anos um Plano Nacional de 2012, 2016 e depois a extensão para 2020, em que, efetivamente, um dos maiores objetivos era a redução do consumo e da exposição de tabaco. E, por outro lado, dentro deste plano, houve a referência que as instituições de assistência de saúde não podem deixar de promover um comportamento para a saúde, e de maneira que, efetivamente, quer a questão do tabaco, quer a questão, nomeadamente, de uma alimentação que não é correta, deve ser uma atenção importante para todas as instituições. E foi aí que, desde há cerca de 6 meses, há um plano que é um plano que se vem desenhando, que é a caminho de um hospital sem fumo, é que existem 5 locais que estão colocados para as pessoas que fumam se deslocarem e exercerem um direito que têm, mas, efetivamente, a imagem do hospital é que não pode ser afetada com isto. Portanto, estas coisas de haver restos de cigarro espalhados por todo o lado, numa instituição
saúde, ou que na porta principal esteja toda a gente cá fora a fumar, é algo que é absolutamente inaceitável e efetivamente com algum vagar e é um projeto que vai tendo o seu percurso ao longo do tempo, mas cujo objetivo é, de facto, chegar a uma instituição completamente livre de fumo. E era isto que eu tinha para apresentar.